No momento que a vítima foi sair da sua residência, que é uma residência que fica aqui na área central de Santo Ângelo, na Avenida na 7 de Setembro, inclusive é uma casa gradeada, com cerca elétrica, é uma casa em tese bem segura. Os criminosos estavam monitorando ele, ao que nos passaram já há alguns dias, monitorando toda a rotina que ele realizava no seu dia, e perceberam que num determinado momento ele dava as costas para a rua. E diante disso eles esperaram até o momento em que a vítima ali, o Yuri, deu as costas para a rua, desembarcaram do seu automóvel que eles estavam utilizando para essa empreitada criminosa e abriram fogo da rua mesmo, não chegaram a entrar na residência, abriram fogo da rua mesmo, enquanto o Yuri, que estava na porta da sua casa e que ali mesmo acabou tombando sem vida. Bom, esses elementos estavam há vários dias fazendo uma campana. Qual é a relação com facções criminosas, hein? São indivíduos, né, de outra organização criminosa que disputam, né, pontos de comercialização de drogas no município, e são indivíduos oriundos da região metropolitana, não eram de Santo Ângelo. 3 dos presos de ontem eram da região metropolitana e um, sim, era aqui de Santo Ângelo, que em tese estaria dando o apoio logístico para esses criminosos. Bom, então, o senhor falou que foram grupos rivais, né, de facções criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Então, o Yuri Silva de Oliveira, ele também participava e fazia parte de uma facção criminosa de traficantes, capitão? Ele já tinha antecedentes, inclusive responde pelo crime de tráfico de drogas ligado a determinada organização criminosa. Ele estava com tornozeleira eletrônica, comandante? Isso, ele estava com uma tornozeleira eletrônica, que era em conta de uma ocorrência sobre tráfico internacional de armas. Então ele estava com uma investigação da Polícia Federal em curso e por isso estava portando tornozeleira. Há quantos dias eles estavam fazendo esta campana na tentativa de matar o Yuri Silva Oliveira aqui em Santo Ângelo, hein, capitão? Que a Brigada Militar descobriu que há pelo menos 3 dias eles monitoravam a residência. E a Brigada não conseguiu chegar antes até eles, não? Não se tinha informes que isso era para ter ocorrido no final do ano passado. Então a Brigada, no final do ano passado, intensificou o trabalho, né, acabou evitando que esse crime ocorresse ainda em dezembro de 2024. Até então, não havia indicativos que se retomaria esse confronto aqui na cidade e não tivemos como se antecipar a esse crime dessa vez. Capitão, agora vamos ao fato da prisão. A Brigada foi, digamos assim, fulminante na sua reação. Como é que conseguiu prender eles ainda ontem à tarde? Aonde que eles foram presos, hein? Bom, como o crime se deu numa região central, haviam muitas testemunhas, muitas pessoas visualizaram os indivíduos que praticaram esse crime e por algum motivo eles não retornaram para o seu veículo e optaram por fugir a pé. E fugindo a pé com armas longas, é difícil não chamar atenção, né? São 2 indivíduos correndo com um fuzil e com uma calibre 12 semiautomática pelo centro de tarde. Muitas pessoas viram e repassaram para a Brigada Militar. Então nós fomos acionados, nosso Copom foi acionado, dando conta que havia ocorrido disparos de fuzil no centro da cidade, e de imediato já imaginamos onde que poderia ter ocorrido, né, pelo local que nos passaram, que foi a ocorrência. Montamos as equipes e distribuímos no terreno já. Então foi coordenada, uma viatura foi para o local colher informações e as demais já foram fazendo um cerco nas redondezas, onde na rua atrás do colégio Getúlio Vargas, agora me fugiu o nome... Oswaldo Cruz, foi abordado um primeiro indivíduo, já havia trocado de roupas, inclusive estava caminhando pela via, mas chamou a atenção o fato dele estar descalço naquela hora e naquele local, já está mais ou menos a 2 quadras do colégio Getúlio Vargas. Então foi realizada a detenção dele e de imediato ele já confirmou a participação na ocorrência e populares apontaram onde ele havia escondido parte do armamento. Ele estava portando, ele havia jogado, ele havia pulado para os fundos do pátio do colégio Getúlio Vargas e ali ele escondeu uma calibre 12 semiautomática e
trocou de roupa e saiu a pé pela rua Oswaldo Cruz. Daí já foi feita a prisão, então, do primeiro suspeito. Nós já tínhamos, as testemunhas oculares, lá na 7 de setembro, havíamos informado, então, que eram pelo menos 3 homens e tinham passado as características. E que o segundo homem que teria corrido na avenida, ali na rua Oswaldo Cruz, estaria portando um fuzil, estaria com a camiseta azul. Então, iniciadas as diligências, as buscas, esse segundo elemento foi preso já lá na zona leste da cidade, lá no bairro Pipe, que também, de imediato, no que foi preso, já confirmou a participação no homicídio e, interrogado, já confirmou e informou onde é que havia escondido o fuzil, que também era na rua Oswaldo Cruz, algumas quadras adiante numa casa, que havia um pátio grande com arbustos, ele havia escondido ali o fuzil. Foi diligenciado até o local, se encontrou aquele fuzil, e em entrevista com os presos, eles informaram onde que estavam parando na cidade. Depois dessas informações de onde estavam parando na cidade, já havia informações de inteligência sobre liderança de organização criminosa rival, a qual eles participavam, que operava nessa área da cidade onde eles estavam. Foi realizada uma diligência até essa residência alvo, e lá localizamos, né, o terceiro indivíduo, que seria apontado aí pelos demais comparsas, o motorista do Renault Logan. Efetuamos a prisão dele e de um quarto elemento, que sim era o indivíduo aqui, natural de Santo Ângelo, que estava dando o apoio logístico para esses criminosos. Mas esta residência, o capitão Valandro, onde eles estavam morando, localizada na área central de Santo Ângelo, ou algum bairro aqui em Santo Ângelo? Essa era num bairro na Zona Leste. Mas eles, depois da execução, fugiram a pé, abandonaram o carro, comandante? Abandonaram o carro e entraram na rua Oswaldo Cruz, 2, os que estavam portando as armas longas, e daí chamou a atenção da comunidade, né? 2 indivíduos correndo com um fuzil e com uma calibre 12 na mão pelo Oswaldo Cruz, 3 horas da tarde, muitas pessoas visualizaram. E isso ajudou no trabalho da Brigada Militar, muitas testemunhas puderam apontar as características e o rumo tomado pelos criminosos. O veículo Logan, placas clonada, foi localizado em que local aqui em Santo Ângelo? Estava na Avenida 7 de Setembro, em diagonal à residência alvo do ataque. E com quantos tiros foi ferido e foi morto o Yuri Silva Oliveira? O capitão, é possível já falar a respeito de quantos disparos, se foi só de fuzil 556 ou a espingarda calibre 12 semiautomática também atingiu o corpo da vítima ou não? Agora a perícia, né, o laudo da necrópsia vai falar quantos projéteis ao certo atingiram o corpo da vítima, mas no local haviam diversas cápsulas de pistola 9mm, havia também estojos deflagrados da calibre 12, e até inclusive um dos assassinos confirmou que atirou e que alvejou ele com a calibre 12. O fuzil, pelo que os criminosos falaram, na hora de atirar, acabou dando uma pane e eles não conseguiram utilizar do fuzil, então utilizaram uma pistola, que não foi localizada até o momento, e a calibre 12 semiautomática, que essa aí acertou o corpo de Yuri. E ao todo, ali por cima, que deu para olhar, enquanto os peritos realizavam o registro fotográfico, pelo menos os 10 disparos. E esses elementos... Pistola e calibre 12. Só para nós fechar aqui, comandante, sei que o senhor tem um outro compromisso, mas esses elementos são, na verdade, da onde? De Porto Alegre, da região metropolitana, estavam soltos, como é que é? Eram indivíduos de Canoas. De Canoas. Canoas. Nenhum estava foragido, todos com ocorrências já, inclusive homicídio, já um dos presos já havia na sua ficha 2 homicídios, e um outro que tinha algumas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, e o quarto elemento em que foi preso em Santo Ângelo também vinculado ao tráfico de drogas. E quem é que era o comandante deles? Da onde que veio o comando para que viessem a Santo Ângelo matar esse cidadão, hein? Isso é difícil dizer, né, professor? Como as lideranças geralmente estão segregadas, né, no sistema prisional, e como há uma troca, tanto quanto frequente e difícil, agora a investigação a cargo da Polícia Civil vai conseguir apontar quem foram os reais mandantes desse homicídio. Comandante, ontem eu recebi uma informação ontem à noite, a Brigada parece também fez uma operação aí na RS 344, próximo da ponte,
Qual teria sido a finalidade, hein? Ontem os colegas do Comando Rodoviário estavam realizando uma abordagem quando um indivíduo, né, tripulando um Gol vermelho, fugiu das guarnições do BPRV, dando-se início então uma perseguição. Ele adentrou aqui as ruas da cidade e abandonou o carro atrás ali do Motel Flores e foi ao mato. O carro estava carregado de cigarros do Paraguai. Não foi possível lograr isso na prisão, então, desse indivíduo, sendo apreendido a carga, o contrabando e o veículo. Uma última pergunta aqui, capitão Valandro. O Yuri Silva Oliveira, que foi executado na tarde de ontem aqui em Santo Ângelo, ele, acho que é natural de Santo Ângelo, residia aqui em Santo Ângelo, né? Ele era chefe de tráfico de drogas em Santo Ângelo ou foi morto por dívida? O que o senhor pode falar a respeito no momento? Agora a investigação da Polícia Civil vai apontar, mas ao que indica não foi por dívida.